Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, vamos estar estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema, nesse primeiro trimestre de 2024, Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. A lição de hoje é a lição de número 2, que traz por título Namoro, Noivado e Casamento. Então nós vemos que, seguindo a sequência da lição passada, o namoro não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito. Namoro não é experiência, então nós vamos estar atentando para o que a palavra de Deus nos orienta nesta oportunidade. O textuário vem dizendo: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios capítulo 18 e verso 22. A verdade aplicada diz ainda: dependemos da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que tudo tem que ser feito para a glória de Deus, tem que ser dentro da vontade de Deus, tem que ser no Senhor, aleluia. Não pode ser por vista, né? Então nós vamos ver no decorrer desta lição as características que são necessárias para se ter um namoro, um noivado e um casamento abençoado. Os objetivos da lição de hoje são 3, e o primeiro deles é mostrar que o namoro é a fase do conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, destacar que o noivado é a fase do planejamento. E o terceiro, ressaltar que o casamento não pode ser experimental. Os textos de referência está registrado em Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 7, e 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, 9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Então, são três textos que nós vamos estar lendo aqui no texto de referência. O primeiro deles vem dizendo: e qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que, porventura, não morra na peleja e algum outro homem a receba. Então, esse é o primeiro versículo. O segundo versículo, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, diz: mas se por causa da prostituição, ou mais por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casado que abrasar-se. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Trocando em miúdos isso aqui, ou em outras palavras, Deuteronômio relata que quando um homem casava com a mulher, e ele não podia ir para a guerra, ele teria que ficar com a sua esposa por um período, porque se ele fosse para a guerra e acontecesse dele morrer na guerra, a sua mulher seria tomada por um outro homem. Então, nós temos aqui o versículo 7 dizendo: e qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Então, isso aqui foi mantido como uma lei. Então, todos os jovens, todos os moços que se casavam, eles ficavam isentos de ir para a batalha por um período, se não me falha a memória, de 2 anos. E eles não poderiam participar de guerra porque era o período que eles tinham ali para poder conviver com a sua esposa, gerar filhos, etc., e perpetuar o seu nome na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, ele vem alertando aos jovens, aos irmãos e a todos: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Por quê? Porque essa questão de prostituição é uma coisa que tem pegado muito no calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. E Deus não aceita isso.
Então, esta é a saída para o moço crente, para a moça crente, né? Para o esposo, para a esposa, ter sempre o esposo ter a sua esposa e a esposa ter o seu marido, né? O seu esposo, para que não seja tentado, como orienta Paulo, e não venha assim cair no laço do inimigo, né? E um outro ponto aqui, que é o versículo 9, vem dizendo: mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Muitos moços, eles não casam, mas vivem abrasados. Então, o conselho bíblico, através do apóstolo Paulo, é que casem, para que não vivam abrasados. Porque, como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, ou a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, irmãos, resumindo isso aqui, o casamento, ele é um ato divino. Foi Deus quem proporcionou, né, esse ato para o homem, proporcionou essa condição para o homem. Lá no Éden, quando vimos na lição anterior, ele estava só. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então fez para ele uma companheira. E isso tem que perdurar até a volta de Jesus. Hoje existem muitos movimentos, muitas ideologias, mas o que importa para a igreja do Senhor é o que está escrito na palavra. É o que o Senhor determinou nas Escrituras. É isso que deve prevalecer na vida do moço e da moça, e do homem e da mulher, que já são casados. Não pode, de modo algum, se separar. Paulo ainda aconselha que, se por algum motivo, por alguma razão, alguém resolver se separar, que fique só. E se resolver mais tarde se juntar, que volte para o seu marido, ou o marido volte para a sua mulher. Porque no ato do casamento deixam de ser duas carnes e tornam-se uma só carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos em frente aqui, e o nosso motivo de oração hoje é para que os jovens façam a escolha certa na hora de namorar, noivar e casar. E esse tem sido um problema muito sério, irmãos, e nós precisamos estar orando, no sentido de que o Senhor venha trazer orientação para muitos moços e moças também. Por que não dizer isso? Porque muitos estão focados na beleza física, né? Aquela moça, milimetricamente, ela está perfeita, né? Ou aquele moço, nos olhos da moça, está milimetricamente perfeito. É o príncipe encantado que eu sonhei a vida toda. E as coisas não funcionam assim, né? Nós temos que casar no Senhor. Como é casar no Senhor? Casar no Senhor é buscar a direção do Senhor, para que Ele prepare a moça certa, o moço certo para a moça, e assim sucessivamente. Nós vamos ver aqui que alguns critérios precisam ser tomados no momento do namoro, durante o namoro, porque perfeição, conforme o comentarista nos deixa aqui na lição, não existe. Mas nós temos que estar muito próximo daquilo que realmente é, porque o moço tem defeito, a moça tem defeito. Então o moço jamais vai encontrar uma moça perfeita e jamais a moça vai encontrar aquele moço perfeito. Então é preciso ter critérios aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a introdução vem dizendo que na presente lição trataremos acerca da relevância do namoro, noivado e casamento serem vivenciados pelo povo de Deus de acordo com os princípios bíblicos. São aspectos da vida que precisam de atenção e cuidado, pois fazem a diferença no testemunho cristão, na qualidade de vida e na formação das futuras gerações. Então, tudo isso que foi citado aqui na introdução está vinculado ao namoro, ao noivado e ao casamento. Então não se pode entrar num casamento às cegas. Não se pode começar um namoro e quando você percebe que alguma coisa não está indo corretamente, não está dando certo, você persistir com aquilo. Então nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, o que é um namoro cristão. Então o namoro cristão, ele é a fase de conhecimento mútuo. É o momento, é o tempo que vocês terão para se conhecer melhor um ao outro, né? E nesta fase procuram se conhecer o temperamento, o caráter, a vida pregressa e os antecedentes da pessoa amada, os seus familiares, checar como ela se comporta dentro de casa,
como ela trata os seus pais, como ela trata as coisas de Deus, qual o seu interesse pelo trabalho e pelo crescimento pessoal. Elas irão compartilhar novas experiências e mesmo tendo uma relação afetiva e comprometida socialmente, ainda não se tem vínculo matrimonial perante a lei civil nem religiosa. O compromisso é ético e moral, pois não se avança o sinal. Então veja, esse período aqui do namoro cristão é o período do conhecimento, como já falamos. É o período em que o moço e a moça vai estar se conhecendo, conversando, compartilhando ideias, né? O moço procura conhecer essa moça em casa, como que ela trata os seus pais, se ela é uma pessoa que é dedicada ao lar, né? Pelo menos há uns 50 anos atrás era assim que funcionava, né? Se ela é dedicada ao lar, se ela ajuda a mãe, se ela ajuda os pais, se ela é obediente aos pais, se ela tem temor de Deus na vida dela, se ela é uma crente dedicada a Deus, e etc, etc, né? Da mesma forma, essa moça vai procurar conhecer esse moço para ver se ele tem um bom caráter, se ele é honesto, né? Se ele não tem nada que venha desabonar sua conduta moral e espiritual, se ele é trabalhador, se ele é uma pessoa bondosa, né? Comprometida com as responsabilidades e etc e tal. Então eles vão estar juntos, mas como diz bem o texto, não estão ainda vivendo uma relação, né? De intimidade. É apenas um conhecimento. É como se fosse uma amizade no primeiro ponto. No primeiro, aqui, o conceito de namoro cristão diz que o conceito de namoro cristão é diferente daquele que não tem temor a Deus, pois o namoro não é brincadeira. Mas muita gente tem partido desse pressuposto e quando começa a namorar, já tem hoje um adágio, aí acho que já até saiu de moda aí, o tal de ficar. A moça conhece o moço 1h da tarde e quando dá às 7, 8 horas da noite já está ficando com ele, né? Nos beijos, nos abraços e em outras coisas mais que não vamos mencionar aqui, mas acredito que não estou falando para uma classe de inocentes, né? Então nós vemos que é diferente o namoro do mundo, porque no namoro do mundo não existe temor a Deus. Porém, o cristão, ele tem que ter temor a Deus, ele precisa ter temor a Deus e saber que ele está lidando com uma outra vida. E ele não pode, como diz as Escrituras, nós não podemos, em hipótese alguma, provocar algo na outra pessoa que nós não vamos poder suprir, né? Que chama defraudar. O pecado da defraudação. Então veja ainda, irmãos, ele segue os princípios da palavra de Deus, pois não é a fase de conhecimento íntimo, nem aumento das intimidades, né? Muito menos de dar prova de amor e chegar até ter filhos antes do casamento. Muitas jovens ainda estão caindo neste conto. Biblicamente, a relação conjugal só é homologada pelo casamento, conforme preceitua 1 Coríntios, capítulo 7, 28. O amor não se porta com indecência. A ordem de Deus é que as atividades sexuais do homem e da mulher sejam concretizadas dentro do casamento. Então, o que nós falamos acerca do ficar é diferente. Porque isso aí é coisa mundana. Mas para o cristão, para a moça cristã, para a moça crente, para o moço crente, é diferente. Essas coisas só vai acontecer quando se casar. E mesmo assim, né, há de ter um planejamento. Muitas vezes, o camarada namorou entre 1 ano e 1 ano e meio, namoro e noivado, casamento, depois eles precisam, né, construir alguma coisa, preparar as coisas para a chegada dos filhos, né? Para não ser pego de surpresa, né? E depois ter que fazer tudo a toque de caixa. Então vai mais uns 2 anos, 3 anos, e aí vem o primeiro filho, dentro da bênção e debaixo da bênção do Senhor, né? Então veja, no segundo ponto, quando se deve começar a namorar? Para tudo na vida, irmão, tem o seu tempo determinado. Alguns começam prematuramente, precocemente. Namoro muito cedo, com certeza, falta maturidade, responsabilidade e condições para afirmar um compromisso mais sério. Interrompe projetos profissionais, sacrificam estudos e a própria adolescência. Cuidado,
com a motivação para o casamento. Muitos querem começar cedo porque não aguentam mais os pais, porque ouviram uma profecia, porque têm medo de perder uma pessoa só por causa da beleza, ou corpo esbelto, escultural e etc, etc. Deus tem o melhor para você no tempo certo. Então esse é um dos pontos que tem prejudicado muito a juventude, né? Se conhecem e muitas vezes por estar sofrendo algum tipo de pressão em casa, por conta dos pais, conforme vimos aqui, jogam para o alto muitas vezes os projetos de vida, estudos, começam a ir mal na escola porque, irmãos, começa a misturar as estações. Então, por isso que o namoro ele tem data para começar. Para tudo existe um tempo. Então, a primeira coisa que um moço e uma moça precisa fazer na vida, antes de pensar em namoro, noivado e casamento, é se preparar para o futuro. Nós vivemos num mundo incerto. Nós vivemos num mundo em que muita gente está sofrendo hoje, muitas pessoas estão sofrendo por falta de sabedoria, porque mergulharam de cabeça em algo que não era o momento certo. Então, se prepare academicamente, conclua os seus estudos, obtenha uma profissão, comece a trabalhar, comece a ganhar dinheiro, comece a preparar o seu futuro. E aí depois você vai orar a Deus, pedir ao Senhor, né, uma companheira fiel, crente, que possa ser, como está escrito no Gênesis, uma adjutora. E Deus vai preparar. E eu tenho prova disso. Deus vai preparar. E aí vocês vão casar e vão ser felizes. E não infelizes. Vão ser felizes. Vão ter estrutura para criar os vossos filhos. Vão poder dar aos vossos filhos as mesmas ou as melhores condições que vocês puderem, para que eles também possam avançar no futuro. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são como flechas na aljava, que a gente lança. Então, irmãos, é preciso ter prudência para não entrar numa canoa furada e mais tarde se arrepender. E aí, para muitos, a solução é separar. Mas, biblicamente falando, não. A palavra de Deus não dá esse crédito, tá certo? Então, é algo sério que precisa ser pensado. Um outro ponto importante aqui é sobre a questão de namoro escondido e namoro prolongado. Isso aqui é um perigo. O namoro deve ser declarado e compromissado perante as famílias. Então, moço, não, eu estou gostando de você. Ah, então vai falar com o papai. Não, não precisa falar com o papai agora não, depois nós fala. Cuidado, irmã, ele está levando você na conversa e uma hora você pode se arrepender, pode cair do cavalo, né? Então precisa tomar cuidado, ficar namorando escondido e esse namoro prolongado pode acabar em intimidade e isso pode trazer prejuízo para você, moça. Para ele dificilmente vai acontecer alguma coisa, mas para você vai ficar feio o negócio. Você pode ficar grávida, você pode ser penalizada por algo que você deixou de fazer, ou seja, não vigiou na terra, não se deixe levar. É muito perigoso, porque quem quer namorar de verdade, quem realmente está enamorado por uma jovem, ele não vai fazer nada escondido, ele vai procurar o pai das moças, o pai e a mãe da moça, vai falar com seu pai e com a sua mãe também, e ambas as famílias vão se reunir. Olha, nós estamos com os nossos filhos enamorados e eu aprovo. Você aprova, irmão fulano? Aprovo também. Então nós vamos acompanhar a partir de agora o namoro dos dois. É algo sério. Bendito seja o nome do Senhor. Então não tem nada que ficar escondendo, né? Deve ser um namoro transparente. A verdade e a sinceridade são atitudes de cristão sério. Deve-se respeitar o princípio de autoridade, falando com os pais, pois o consentimento dos pais é de suma importância. E mesmo com o consentimento dos pais, isso não está te dando legalidade, moço, para você avançar o sinal. Ok? Então você precisa ficar atento nisso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo tópico aqui, para ganharmos tempo, nós temos agora a segunda fase, que é o noivado cristão. E diz aqui o texto que o noivado é um período intermediário entre o namoro e o casamento. Deve ser usado para planejar a vida a dois. O noivado vem confirmar que o namoro deu certo e que se pode avançar para um compromisso mais sério, num futuro próximo.
Nesta fase, normalmente, é declarado publicamente para as famílias e a igreja o interesse de se casarem, colocando-se, então, em seus dedos um anel como sinal de que estão comprometidos um com o outro e começam os preparativos para o matrimônio. Mas o padrão divino continua prevalecendo como foi no namoro, uma vida casta e santa na presença de Deus. Então, esse é o ponto-chave, né? Namorou, aí já um período, 6 meses, 1 ano, viu que é isso mesmo, oraram a Deus, tem a confirmação de Deus que que este é o caminho, que esta é a pessoa certa para você. Então aí você vem para o segundo passo, que é o noivado, a troca de alianças, o compromisso diante das famílias, da igreja, e a partir daí começa-se o planejamento, aonde vamos morar, quanto nós vamos poder gastar nesse casamento, quais são os móveis que nós vamos estar comprando, vamos viver de aluguel, vamos comprar um imóvel para casarmos, para podermos morar quando casarmos, e etc, etc. Então, os noivos ainda deverão responder outras perguntas tais como: quais as nossas pretensões intelectuais? Já concluiu a faculdade? Já concluiu o seu curso profissional? Vamos continuar estudando depois de casados? Quais as nossas pretensões profissionais? Vamos buscar a especialização numa determinada área? Quais as nossas pretensões espirituais? Vamos ajudar em algumas áreas específicas na igreja? O crescimento do casal deverá acontecer junto, em acordo, conforme registra Amós, capítulo 3, verso 3. Nunca deverão ser concorrentes, mas parceiros, e um lutar pelo progresso e felicidade do outro. Irmãos, é por isso que é importante, conforme dissemos lá na última parte ali sobre namoro antes da hora, é que muitas vezes você acaba prejudicando os estudos. Mas quando você faz as coisas planejadas, debaixo da unção de Deus, tudo tem condições de dar certo. Tudo caminha para o bem comum daqueles que amam a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que um dos planejamentos os dois se formarem, um ajudando ao outro, vão fazer uma especialização, vão trabalhar, qual a pretensão salarial para poder manter, a vida que vocês pretendem ter, e etc., ajudar na igreja, trabalhar para o Senhor Jesus. Então tudo isso tem que ser feito de comum acordo, e um ajudando o outro, não com ciúme. Muitas vezes o moço casa com uma moça que não tem nenhum estudo, matou a escola, não estudou direito, ou o contrário, às vezes a moça se formou, o moço não se formou. E aí começam a trabalhar, de repente, lá no meio onde ela trabalha, ela descobre um novo mundo. E aí começam os conflitos dentro de casa. Às vezes o moço descobre um outro mundo, se formou, está trabalhando, a mulher nunca quis saber de nada, sabe? Então ele descobre e aí começam os conflitos dentro de casa. Então é preciso que os dois andem junto, trabalhem junto, estudem, se formem junto, para que possam no futuro oferecer uma qualidade de vida melhor para os seus filhos e encaminhá-los também para que eles possam prosseguir, porque essa é a bênção de Deus para as nossas vidas. Um outro ponto aqui é sobre a compreensão de que cada um leva um tipo de bagagem para o casamento. Esse é um ponto que precisa ser muito bem administrado, pois algumas bagagens só serão conhecidas depois do casamento, e isso é fato. Então veja, jamais, como diz aqui, muitas jamais serão resolvidas ou sanadas, mas todas poderão ser amenizadas com compreensão e ajuda mútua. Normalmente bagagens de traumas, de complexos pessoais, de frustrações, de sequelas, de sofrimento, discriminação, preconceito e etc. Normalmente da falta de infância, molestamentos, assédios, abusos sexuais, abandonos, pais separados, normalmente órfãos ou que nunca chegou a conhecer os pais, normalmente traumas por ter sido adotado quando criança por outra família, normalmente de privações e necessidades básicas mal atendidas, normalmente uma doença congênita ou hereditária, por exemplo, diabetes. Os noivos precisam estar dispostos a ajudar um ao outro
e às vezes levar por toda a vida, né? Essas dificuldades, conforme registra 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7, que o amor, né, ele é paciente, ele é sofredor e etc, etc. Então, e outras bagagens que não é citada aqui, mas nós poderíamos citar. São duas cabeças pensantes. E cada uma dessas cabeças ou dessas pessoas foram criadas de maneira diferente, em lar diferente, né? Absorvendo informações diferentes. Então, quando se juntam, de repente vai sair faísca, mas é aquilo que prevalece, é a compreensão, né? Ninguém é perfeito, como já dissemos no início, né? Então é necessário que haja essa compreensão e que haja esse amor, essa paciência, porque o amor é paciente, é sofredor, sabe esperar, né? Não adianta você entrar no casamento e depois você achar, moça, que vai mudar o teu marido, que vai fazer o teu marido ser do jeito que você quer, ou ele achar que vai mudar você, que vai fazer você ser do jeito que ele quer. Isso é difícil. Então, já dizem por aí que o casamento é como uma sociedade. São duas pessoas praticamente estranhas que vão aprender a conviver junto, a digerir os problemas, a administrar os problemas, a achar a melhor solução e etc. Então é isso, né? É companheirismo. Há momentos que a mulher muitas vezes não está para muita conversa, há momentos que muitas vezes o moço também não está para muita conversa, mas o casamento é isso. E quando ele é concebido em Deus, quando o casamento ele é feito debaixo da direção de Deus, esses pormenores eles são deixados de lado, porque há algo muito maior e muito mais valioso, que é a comunhão, é o bem-querer, é o amor, que vai estar prevalecendo e não simplesmente a paixão. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui é sobre a consciência de que está começando uma nova família. A Bíblia diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, conforme está registrado em Mateus 19:5. O destino dessa nova família está na responsabilidade e comando do casal. Não se aceita intromissão, interferências e pitacos de ninguém. Conselho dos pais são bem-vindos, desde que não coloque um contra o outro ou afete o relacionamento dos dois. Constituir uma nova família, dar a entender que é viver financeiramente às próprias custas e uma compreensão que é deixar geograficamente, estar morando em outra residência. Quando você viver às custas dos pais ou sogros, abre-se brechas para que eles interfiram no seu casamento. Aprenda a conviver com os parentes harmonicamente, sem prejudicar o seu casamento. Então esse é um ponto importante, né? Conforme o Senhor, ele relata lá no Gênesis, deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, se unirá à sua mulher, e ambos já não serão mais duas carnes, mas uma só carne. Então esse deixar aqui, ele pode ser geograficamente, né? Porque você tanto pode morar na mesma cidade, no mesmo bairro, mas na sua casa. E lá na sua casa é você e a sua esposa, e a esposa e o marido que vão administrar os problemas, as dificuldades, né, os acertos e erros, ou os erros e acertos. E os pais não podem interferir, não devem interferir, né? A moça também não deve correr para a mãe dela e chorar no ombro da mãe dela, dizer, porque o fulano fez isso, porque o fulano está fazendo assim. Tá? Irmã, você tem que aprender a segurar o tranco. O problema agora é entre você e seu marido, entre o seu marido e você. Se a coisa está difícil, vai para os pés do Senhor Jesus. É por isso que todas as vezes que realizamos casamento, a nossa oração é que o Senhor Jesus seja o hóspede permanente, né? Na casa, nesse novo lar, nessa nova família. Porque é o Senhor que vai administrar. Se o Senhor não edificar a casa, é o que está escrito, né? Se o Senhor não guardar a cidade, é o que está escrito. Então, sem Deus é difícil você levar avante um relacionamento conjugal. Então, é com Deus, não é o papai nem a mamãe. Há momentos em que você precisa recorrer à ajuda, né? Ambos vamos conversar com nossos pais, vamos conversar com o pastor da igreja, e aí o pastor ele vai estar pronto, os pais muitas vezes estão prontos para aconselhar, mas sempre primando o que está escrito, não interferindo ao ponto de muitas vezes colocar um contra o outro, mas procurando a melhor alternativa, a melhor solução para que os problemas sejam sanados.
Bendito seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, nós vemos aqui sobre o casamento cristão. E Hebreus capítulo 3, verso 4, diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julgará aos devassos e adúlteros. Em todos os casamentos tem opiniões contrárias, pontos de vista diferentes, discordâncias em alguns assuntos e atitudes. Às vezes isso gera conflitos. Pode estar relacionados à administração financeira, às práticas sexuais, ao lazer e às férias, à educação dos filhos e outros assuntos inerentes ao casamento. Mas as diferenças podem ser vistas como desafios e aprendizado para os cônjuges. Isso vai depender de como encarar e resolver os assuntos. Então, isso aqui é muito importante a gente pontuar. Por quê? Porque os conflitos que geralmente ocorrem no meio de um casal, geralmente são conflitos que envolvem, né, a área financeira. Né? Muitas vezes o camarada não ganha suficientemente para poder suprir as necessidades da casa, né? E isso muitas vezes acaba trazendo prejuízo. Se há uma coisa que mulher não gosta é de ver armário vazio. E eu falo com experiência própria. Geralmente as mulheres se sentem muito felizes quando elas estão com a casa abençoada, vamos dizer assim. O armário está abastecido, a geladeira está abastecida, não está faltando nada, as crianças estão com saúde. Isso é maravilhoso. Mas quando chega o momento em que o armário esvazia, a geladeira está vazia, as crianças estão chorando, alguém está doente, a irmã começa a ficar preocupada e muitas vezes sai fora até do controle. Né? E eu acredito que eu não estou contando história de Trancoso aqui. Então, essa parte aqui, irmãos, ela é muito importante. Um outro ponto importante é diante das práticas sexuais. Então, é preciso ter muita prudência, né? Não vamos entrar aqui no mérito da questão, isso aqui daria um outro estudo, mas é preciso prudência e direção de Deus, porque as coisas têm que acontecer dentro daquilo que já foi dito aqui, né? Está aqui registrado em Hebreus capítulo 3, verso 4, né? O matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, né? Então, para todas as coisas tem um momento, a hora certa para acontecer. E muitas vezes por falta de sabedoria, por falta de discernimento, muitas vezes acaba acontecendo coisas que não deveriam acontecer e isso acaba trazendo, né, um prejuízo muito grande para o relacionamento conjugal e para a vida do casal. Um outro ponto importante aqui, o casal cristão não deve andar pela própria cabeça nem pela cabeça dos outros. Não ande pela sua própria cabeça. Use o manual do casamento, a Bíblia Sagrada. Ela tem instrução e resposta para todas as situações. Nem sempre o que é lícito me convém, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Nem sempre o que é lícito me edifica, 1 Coríntios 10, 23. Nem sempre o que eu posso fazer é o melhor para o meu casamento. Não ande pela cabeça dos outros. Eles não conhecem a realidade do seu casamento. Muitos querem ser salvador da pátria, dando conselhos, mas não sabem nem para eles. São pouquíssimas as pessoas preparadas para dar conselhos conjugais. Então, isso aqui é importante. Muitas vezes, a moça, imaturamente, ela começa a enfrentar alguma dificuldade, às vezes não tem um conhecimento aprofundado. Hoje eu acredito que isso já não aconteça, né? Nós vivemos aí uma época da tecnologia, de muita informação, etc. Mas isso há muitos anos atrás, muitas moças entravam no casamento e nem sabiam o que era casamento. Então era um sufoco terrível. E o pior de tudo, muitas vezes com vergonha de perguntar para a mãe, perguntava para uma irmã. A irmã não sabia nem para ela e começava a dar pitaco, dar instrução errada, e isso acabava virando um problema muito maior. Então, eu acredito que hoje não aconteça isso. Geralmente as moças, quando entram no casamento, são capazes de dar aulas, né? Até, né? Porque tem uma profundidade de conhecimento muito grande sobre o tema. Mas no passado isso era mais complicado. E as mães tinham vergonha de conversar com as filhas, muitas vezes de orientá-las e etc. E as irmãzinhas entravam no casamento num linguajar nordestino nua e crua, porque não tinha nenhum tipo de informação. E era tudo pego de surpresa, era uma coisa séria, né? Por outro lado, existem aqueles moços
que não nasceram num lar cristão e vêm do mundo, muitas vezes trazendo práticas mundanas e muitas vezes acaba querendo aplicar essas práticas dentro do casamento. E isso também não é correto. Então é preciso que, hoje, por exemplo, nós temos aí, né, o curso para casais, né, para o curso para os noivos, aonde eles são orientados e muitas coisas que às vezes o moço tem absorvido lá fora, ele é orientado a abandonar essas práticas, porque na vida cristã as coisas acontecem diferente, na vida de um casal cristão as coisas acontecem de acordo com aquilo que preceitua a palavra de Deus. Um outro ponto importante aqui, para ganharmos tempo, é que os cônjuges precisam saber que eles representam um tesouro um para o outro, né? Quem não cuida bem do seu tesouro poderá ter surpresa ao longo do casamento, pois se alguém não cuida bem do seu tesouro, aparecerá outro para cuidar. Se alguém não cuida bem do seu tesouro, está desprezando o presente de Deus e o que ele instituiu, conforme registra Gênesis 2, 18 a 24. Não podemos deixar exposto o nosso tesouro. O ladrão gosta de roubar tesouros e tem muitos gaviões soltos. Quem ama o seu tesouro não negligencia, não é relaxado, não trata de qualquer maneira. Antes cuida, protege e guarda com todo cuidado e carinho. Mateus capítulo 6 e verso 21. Então esse aqui é um alerta tanto para a moça como para o moço, né? Irmãos, nós temos um ponto que eu não vou deixar de mencionar aqui, porque hoje, se você fizer uma análise, você vai perceber que a maioria dos casamentos, eles geralmente são interrompidos entre o primeiro e o terceiro ano. Eu não sei por que razão, mas geralmente os divórcios acontecem mais, né? A separação acontece mais nesse período. Acontece em outras épocas, mas geralmente nos 3 primeiros anos é onde acontece a maior separação. E um dos motivos que muitas vezes leva à separação é uma coisinha chamada de incompatibilidade de gênero, né? E como nós já falamos aqui, assim por alto, nós podemos entender um ponto que é sobre a questão do relacionamento conjugal, né? De repente, de uma hora para outra, às vezes por algum trauma, como já vimos aqui na lição, por algum problema emocional que a moça às vezes vem trazendo de infância, muitas vezes chega um determinado momento, ela não quer mais ter relacionamento, né? Conjugal com seu marido, relacionamento sexual com seu marido. E muitas vezes, por falta de compreensão, aquele moço, ele acaba indo procurar onde não deveria procurar. E isso abre uma brecha, a prostituição ou o adultério, né? Vem o adultério. E aí essa moça se pega dessa cédula do adultério para separar dele, porque ele foi infiel, porque ele foi isso, porque ele foi aquilo. Então é preciso tomar muito cuidado, porque esse ponto 2 aqui está dizendo que nós precisamos cuidar do nosso tesouro. Veja bem, o casamento, ele acontece exatamente para evitar, né, que o homem, quanto a mulher, viva uma vida de prostituição ou de adultério. Então Deus, ele preparou o casamento para evitar esse mal. Então conforme Paulo diz que cada mulher tem o seu marido e cada marido tem a sua mulher. E Paulo ainda vai mais longe, se por algum motivo vocês se separar, seja para se consagrar ao Senhor, ou houve um conflito, houve um desentendimento e você resolveu ficar afastado do seu marido por um tempo, Paulo está dizendo, fica só. Sentiu necessidade de se unir, volte para o seu marido, ou o marido volte para a sua mulher. Então é isso que a palavra está dizendo, porque o que passa disso é de procedência maligna, e é exatamente o que o inimigo tem procurado. E veja que o inimigo, ele não separa um casal para deixar os dois separados. Logo ele arranja uma companheira para aquele rapaz, para aquela pessoa, e arranja um companheiro para aquela moça. E um abismo, diz a palavra de Deus, chama outro abismo. Então é preciso vigiar na terra, irmãos, porque o ladrão está por aí, ele está vigiando. E para vencer, preciso os dois ter o manual do papai, o manual, a Bíblia Sagrada, estarem lendo, examinando as Escrituras, orando junto, porque isso fortalece o casamento. Ah, mas o marido, ele quer todo dia, ele quer toda hora. Tudo tem que ter tempo, tudo tem a hora certa, né? A fase do namoro passa, a fase do noivado passa,
os primeiros anos do casamento passa e depois vem as responsabilidades com os filhos. Então as coisas ela tende a caminhar de acordo com o andar da carruagem. Mas o casal precisa ter os seus momentos. A esposa tem que tirar um momento para o seu marido. O marido precisa tirar um tempo para a sua esposa, porque isso é bom e é agradável diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui, para concluir, que o casal cristão precisa dar bom exemplo da união conjugal. O nosso verdadeiro testemunho sai de dentro da nossa casa. Use o seu casamento para ser exemplo de união consolidada para a sociedade, para os seus filhos e seus netos. A sociedade está precisando ver em nós, cristãos, famílias estruturadas e lares sólidos. De maus exemplos, a sociedade está cheia. Como os vizinhos nos veem, como a igreja nos vê, como os parentes nos veem, como os amigos nos veem, como os filhos e netos nos veem. Pense no que você poderá deixar de bom para a sua posteridade. Pense no legado que ficará. O bem maior que podemos deixar para a nossa descendência não é a escolaridade, diplomas, não é a herança patrimonial, bens, mas uma vida digna, honrada e exemplar, conforme está registrado em Provérbios 22 e verso 1. Então, essa é a chave da vitória. Família unida na presença de Deus é exemplo para a sociedade, para a vizinhança, para a igreja, para os familiares. Porque tem muitos irmãos que estão vivendo de aparência, né? Diante das pessoas, parece o casal 20, mas quando estão fora dos bastidores, gato e cachorro perde. Infelizmente, porque falta Deus. São religiosos, mas não têm Deus. E isso é lamentável. Os vizinhos da direita, da esquerda, da frente e de trás, conhecem mais do que jornal de ontem. Mas quando eles se arrumam para sair, parece um casal exemplar. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que não venhamos usar máscaras, mas que possamos ser pessoas autênticas, pessoas que realmente, né, têm algo a mostrar para a sociedade, para as pessoas, e as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, possam realmente testemunhar. Este casal abençoado. Priorize Deus na sua vida. Coloque Deus na sua vida. E com certeza, você, depois de muitos anos de casado, você vai poder falar das grandezas de Deus para os teus filhos, para os teus netos, bisnetos, e a igreja vai poder dizer que esse casal é abençoado por Deus, porque eles escolheram Deus. Não tente fazer nada sozinho. E concluindo, diz aqui o texto que, como povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Inclusive o namoro, noivado e casamento. Para tanto, é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo, da luz da palavra de Deus e de cultivarmos uma vida de oração e vigilância também em relação a estes aspectos. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta lição, agradecido a Deus pela tua vida e iniciamos esse ano de 2024. Esperamos que Deus nos abençoe poderosamente neste ano e que possamos estar juntos. E você que tem nos acompanhado, que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, né? Faça o seu comentário, é de suma importância o seu comentário. Conte aquilo que você sente em relação àquilo que estamos passando, e eu tenho certeza que cada dia mais nós vamos estar nos aprimorando, melhorando, para que possamos, assim, estar apresentando sempre uma palavra que possa vir de encontro com as nossas necessidades, as tuas necessidades. Portanto, que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.